Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando uns dos outros e o mais importante, em casa. Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre equações diferenciais. Na aula passada a gente estudou equações diferenciais lineares homogêneas com coeficientes constantes. Agora a gente dá um passo adiante e ataca o caso não homogêneo. Não homogêneo é quando a função g de x ela não precisa ser identicamente nula, certo? Então a gente vai abordar aí dois casos. Um que a gente vai ver agora e o outro que a gente vai ver na próxima aula. Esse é o método dos coeficientes indeterminados, ou também conhecido como o método da superposição, que serve para alguns casos específicos de g de x. O outro método é o conhecido como o método da variação dos parâmetros, que abrange um pouco mais. A gente vai ver na próxima aula, certo? Como sempre, né, a nota de aula está na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. Vamos nessa. Lembrando sempre, né, que a gente tem a equação diferencial de ordem n, a n y derivada enésima mais até a1 y' mais a0 y igual a uma certa g de x, já que a gente está interessado agora no caso não homogêneo. A g de x é não identicamente nula, tá certo? Isso aqui diferente de zero. Para resolver esse tipo de equação, a gente já estudou que primeiro a gente pega a equação chamada equação homogênea associada, a n, yn mais até a1 y' mais a0 y igual a zero. Resolve essa equação aqui, coisa que a gente já sabe fazer. Encontra y1 até yn um conjunto fundamental de soluções dessa equação aqui. Feito isso, a gente encontra a chamada função complementar, somatório ci, yi de x, aqui x em algum intervalo, e variando de 1 até n. Isso aqui é chamada função complementar, a solução geral dessa equação aqui, certo? O que a gente precisa agora? Precisa de uma função yp, solução particular dessa equação aqui não homogênea. Como é a solução da equação não homogênea, então? Y igual a yc mais yp. Então, para resolver as equações não homogêneas, a gente precisa de dois passos. Primeiro, resolve a homogênea associada. Segundo, acha uma solução particular da não homogênea. Depois, soma as duas coisas, eu vou ter a solução geral da equação não homogênea. Basicamente é isso. Vamos supor, como sempre, uma equação de ordem 2, né? A, y, duas linhas, mais b, y' mais cy, igual a uma certa g de x. Bom, como vocês puderam observar anteriormente, a nossa maior dificuldade aqui é encontrar a solução particular yp. E essa solução particular aqui depende dessa g de x aqui. Por isso que a gente separa em dois métodos. Tem outros, mas a gente vai ver dois aqui. O primeiro é o chamado método dos coeficientes a determinar, ou método da superposição, né? Ele vai servir para alguns casos específicos de g, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou supor que g seja de algum desses tipos aqui. Ó. Primeiro, polinomial. Um certo x elevado a n, com n aqui um número natural. Segundo, exponencial. Exponencial e elevado a um certo alfa x, com alfa aqui um número real. Terceiro, senos e cossenos. Senos e cossenos, né? Seno de beta x, cosseno de beta x, beta aqui real. E, por último, combinações lineares desses tipos de funções aqui, né? Combinações lineares dessas funções aqui. Então, eu posso ter um produto de uma exponencial por uma polinomial, ou de um exponencial por um seno, um cosseno. Claro que aqui inclui as constantes, né? Aqui A, B, constantes reais, tá certo? Então, por exemplo, g de x pode ser, sei lá, g de x igual a 10, ou g de x igual a 10 mais x quadrado menos 3x, ou uma exponencial, g de x igual a 10 menos o seno de 4x, ou ainda g de x igual a
10 mais x ao quadrado e elevado a alfa x mais o seno de 3x, essas coisas. Esse método dos coeficientes a determinar ele não serve, por exemplo, quando g for algo do tipo g igual ao ln de x, ou g de x igual a 1 sobre x, ou g de x igual a secante de x. Não serve. A gente vai ver como fazer quando g for desse tipo no próximo caso, que é o método da variação dos parâmetros. Tá? Nesse método, g é especificamente dos tipos citados anteriormente: polinomial, exponencial, senos ou cossenos, ou combinações dessas. Tá bom? Então vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Resolva y, duas linhas, mais 4y' menos 2y igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 6. Certo? A nossa g de x aqui é essa função polinomial. Então, o método dos coeficientes a determinar, ele serve para a gente. O lance aqui, gente, a dificuldade maior é obter a solução particular, né? Como eu já comentei. Vocês podem resolver a equação homogênea associada aí facilmente e chegar... A equação homogênea associada é essa. Vocês podem... Bom, as soluções e elevado a lambda x, deriva, acha as raízes da equação auxiliar, vocês vão chegar na função complementar yc igual a e elevado a menos 2 menos raiz de 6 x, aqui tem uma constante, né? Mais outra constante, e elevado a menos 2 mais raiz de 6x. Aqui C1, C2 são constantes, é a solução geral da equação homogênea associada. Guarda essa solução geral aqui e agora vamos atrás de encontrar uma solução particular para essa equação. Bom, gente, o lance aqui, né, g de x aqui, de novo, polinomial. Por que serve, né, o método dos coeficientes a determinar? Se vocês observarem, ó, a minha função yp que eu quero determinar, eu quero uma função que satisfaça essa equação. Então, a derivada segunda dela, mais 4 vezes a derivada primeira, menos 4 vezes a própria função, tem que ser igual a isso. Isso aqui é uma função polinomial. Por que o método serve para polinomiais, exponenciais, senos e cossenos? O lance é que derivadas sucessivas desse tipo de função continuam sendo esse tipo de função. Se eu derivar uma polinomial, a derivada continua sendo uma polinomial. X elevado a n, deriva isso aqui, n, x elevado a n menos 1. Continua sendo polinomial. Se eu pegar também exponencial e elevado a alfa x, deriva isso aqui, alfa e elevado a alfa x. Mesma coisa, continua sendo polinomial. Se eu pegar um seno de beta x, deriva beta cosseno de beta x. Então, derivadas sucessivas dessas funções continuam sendo essas mesmas funções, ou funções do mesmo tipo. Então, se a gente quer uma função yp, cuja derivadas sucessivas dela e combinações lineares dessas derivadas sejam uma função polinomial, de que forma, que cara é que essa função g de x tem que assumir? A única possibilidade que pode acontecer é que essa yp tem que ser do mesmo tipo que essa g, porque veja, se essa yp for, por exemplo, uma função exponencial, tem alguma possibilidade de eu sair derivando uma função exponencial e tal hora essa derivada ser uma polinomial? Não tem. Se eu derivar uma seno ou cosseno, tem alguma possibilidade de sair derivando isso e tal hora isso aí se transformar numa polinomial? Não tem. Então a única possibilidade é que essa yp seja do mesmo tipo polinomial. Se essa g for seno, do mesmo tipo, senos ou cossenos. Se essa g for exponencial, do mesmo tipo, exponencial. Essa é a ideia desse método, entendeu? Então a gente vai supor que yp é do tipo também polinomial e daí determinar essa yp. Vamos fazer isso. Então a gente escreve yp igual a x² mais bx mais c, onde a, b e c são constantes a serem determinadas, por isso que é método dos coeficientes a determinar. Agora eu quero que essa função aqui seja a solução da equação y duas linhas mais 4y' menos 2y igual a g de x. Aí eu pego essa função aqui,
derivo uma vez, derivo duas vezes, substituo, jogo aqui na equação, eu vou ter uma identidade de polinômios. Os polinômios de um lado e do outro da igualdade serão iguais somente se os seus coeficientes forem iguais. Iguala esses coeficientes, monta um sistema, acha ABC. Achei ABC, volto para cá, acho YP. Achei YP, volto para a equação inicial, somo com a solução geral da equação homogênea associada e uma solução geral da equação não homogênea. Certo? Vamos fazer isso. Agora vamos derivar YP. YP igual a ax² mais bx mais c. Se eu derivar isso aqui, YP' igual a 2ax mais b. YP, duas linhas, é igual a 2a. Agora joga na equação. Então, YP, duas linhas, mais 4YP, linha, menos 2YP, isso aqui é igual a YP, duas linhas, 2A, mais 4YP', está aqui, 2AX mais B, menos 2YP, menos 2YP, AX² mais BX mais C. Ajeitando aqui, eu fico com 2A mais 8AX mais 4B mais, agora, menos 2AX² menos 2BX menos 2C. Agora eu posso associar, né, esses termos aqui, pego os termos que tem x², depois pego os termos que tem x, os termos que não tem x, e daí igualo isso tudo a g de x. Vamos fazer isso. Então, YP, duas linhas, mais 4YP', menos 2YP, isso aqui é igual a menos 2AX². Quem tem x? Isso. Coloca x em evidência, fica 8A. 8A menos 2BX, mais, agora quem não tem nada? Isso. Então, deixa eu escrever assim, 2A mais 4B menos 2C. Isso aqui, para YP ser solução da equação, isso aqui tudo deve ser igual a g de x, que é 2x² menos 3x mais 6. Então, eu tenho um polinômio do segundo grau desse lado, eu tenho um polinômio do segundo grau do outro lado. Identidade de polinômios, esses polinômios serão iguais somente se os seus coeficientes são iguais. Então eu pego o coeficiente de x² de um lado igual ao de x² de outro, de x do mesmo jeito e termo independente do mesmo jeito. Isso aí vai dar um sistema de equações lineares, né? Vamos ver. Montando aqui um sisteminha, isso aí fica, ó, menos 2a igual a 2, né? O coeficiente de x² desse lado é igual ao coeficiente de x² desse. Coeficiente de x, isso. Então, 8a menos 2b igual ao coeficiente de x desse lado, menos 3. Termo independente, 2a mais 4b menos 2c igual a 6. Bom, agora isso aqui trata-se de um sistema de equações lineares com 3 variáveis e 3 equações. Vocês podem resolver aí facilmente, encontrar. De cara aqui vocês encontram que o a é menos 1, né? Pega isso aqui, pega esse a, substitui na outra equação, acha o b, pega os dois, substitui na terceira equação, acha c. Fazendo essas contas, vocês vão obter b igual a menos 5 sobre 2, c igual a menos 9. Então, quem é que vai ser a nossa solução particular procurada? Vai ser yp igual a menos x² menos 5 meio de x menos 9. Eu não vou fazer essa conta, vocês podem fazer aí, mas se vocês pegarem essa função aqui, ela satisfaz a equação diferencial dada, certo? Agora pega isso, soma com a solução da equação homogênea associada que eu já tinha, isso aí é a solução geral da equação. A solução geral da equação dada é quem? Ó, y igual a yc mais yp. Ou seja, y igual a c1 e elevado a menos 2 menos raiz de 6x
mais C2 e elevado a menos 2 mais raiz de 6x mais essa YP que eu acabei de encontrar aí, menos x ao quadrado menos 5 meio de x menos 9. Certo? Isso aí, C1, C2 constantes, isso aqui é a solução geral da equação dada. Bom, como a gente já observou antes, o nosso maior problema aqui será sempre determinar a solução particular. Isso depende da função g, né? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Exemplo 2. Resolva. Não precisa nem resolver, né? Determine uma solução particular para y2' menos y' mais y igual a 2 seno de 3x. Tudo bem, vamos fazer isso. Ó, essa g, né, do tipo uma constante vezes um seno. O nosso palpite natural talvez seja supor yp igual a uma certa a, com a ser determinado, seno de 3x. Tá? Talvez esse fosse o palpite natural da maioria de nós, né? Vamos ver se a gente supor yp desse tipo, o que acontece. Então, vamos derivar aqui, né? Deriva uma vez, isso aqui, derivada primeira da y' igual a 3a, derivado do seno ao cosseno, é a regra da cadeia, 3a cosseno de 3x. Deriva de novo, yp, duas linhas, é igual a menos 9a seno de 3x. Agora pega isso tudo e joga lá na equação. Então fica menos 9a seno de 3x menos y', menos 3a cosseno de 3x mais y, mais a seno de 3x. Soma isso aqui com isso, aí fica menos 8a seno de 3x menos 3a cosseno de 3x. Como eu quero que isso seja a solução dessa equação, isso aqui tem que ser igual a 2 seno de 3x. Quando eu montar aqui um sisteminha, né, aqui vocês podem imaginar que é mais 0 vezes o cosseno de 3x, daí, igualando aqui os coeficientes, fica, rapidinho aqui, ó, fica menos 8a igual a 2 e menos 3a igual a 0. Bom, agora tenta resolver esse sistema aqui. Essa equação aqui diz que a tem que ser 0, essa equação aqui diz que a tem que ser menos 1/4. Absurdo, né? Da onde foi que veio esse absurdo aqui? O absurdo veio que a nossa suposição inicial, yp igual a seno de 3x, não serve. Por que não serve? Não serve porque, se vocês observarem, derivadas sucessivas dessa função aqui produzem senos e também cossenos. Ó. Derivei uma vez, veio para o cosseno. Derivei de novo, foi para o seno. Tá? Então, nesse caso, eu preciso supor que a solução particular ela tenha também senos e cossenos. Se eu não fizer isso, acontece esse tipo de coisa aqui. Ó. Isso aqui é um absurdo. Certo? Então, a gente vai supor, na verdade, que yp é do tipo A cosseno de 3x mais B seno de 3x. Ou então A seno de 3x mais B cosseno de 3x dá no mesmo. Agora sim dá certo. Bom, aí vocês podem fazer aí, né? Derive uma vez, derive duas vezes, substitua lá, faça as continhas aí, vocês vão encontrar aqui o A igual a 6 sobre 73 e o B igual a 16 sobre 73. Substituindo aqui, vocês vão ter a solução particular conhecida. Certo? Outro exemplo. Exemplo 3, resolva. Y duas linhas menos 2y' menos 3y igual a 4x menos 5 mais 6x e elevado a 2x. Esse exemplo aqui é interessante porque essa g, se vocês observarem, eu posso separar ela em duas g's, né? Vou chamar isso aqui de uma certa g1 de x
e vou chamar isso aqui de uma certa G2 de x. Essa G1 é do tipo polinomial. Essa G2 ela é uma polinomial vezes uma exponencial. A gente pode usar aqui o princípio da superposição para equações não homogêneas. Então eu posso pegar essa equação igual a G1, aí eu determino uma solução particular para isso, depois eu pego essa equação vezes G2, determino uma solução particular para isso, depois somo essas duas particulares que eu acabei de determinar e vou ter assim uma solução particular para a equação toda, certo? O princípio da superposição para equações não homogêneas, que a gente já viu antes. No primeiro caso, a gente pode supor uma yp1 igual a... Isso aqui é uma polinomial, então eu posso escrever ax mais b. Agora eu pego, derivo isso aqui e faço yp1 duas linhas, menos 2 yp1 linha, menos 3 yp1 igual a g1 de x. Fazendo aqui essas contas, vocês podem fazer aí facilmente e obter a igual a menos 4 terços, b igual a 23 sobre 9. Então, a minha solução particular yp1 será, então aqui, yp1 igual a menos 4 terços de x mais 23 sobre 9. Guarda essa yp1 aqui. Agora vamos determinar quem é yp2. G2, né? G2 de x é igual a 6x e elevado a 2x. Aqui vai acontecer algo que aconteceu naquele exemplo anterior, que tinha o seno lá. Um palpite natural seria uma polinomial vezes uma exponencial. Mas, se vocês observarem, derivadas sucessivas disso aqui, ó, se eu derivar, usar a regra do produto, isso aqui produz coisas do tipo e elevado a 2x e coisas do tipo x e elevado a 2x. Então, essa minha particular ela tem que ter essas duas coisas, certo? Senão dá aquele tipo de problema que aconteceu anteriormente. Então, agora eu suponho yp está chamado de yp2. Yp2 igual a cx e elevado a x mais d e elevado a x. De novo, deriva, substitui, iguala, monta o sistema, vocês vão obter. Isso aqui implica que c tem que ser igual a menos 2 e d tem que ser igual a menos 4 terços. Façam aí as contas. Bom, né, depois disso tudo, a yp que eu estou procurando, que é yp1 mais yp2, isso aqui nada mais é que menos 4 terços de x mais 23 sobre 9, menos 2x elevado a 2x, menos 4 terços de e elevado a 2x. Isso aí é a solução particular procurada. A função yc vocês podem encontrá-la facilmente, somam as duas coisas e tem a solução da equação diferencial dada. Tá bom? Bom, o método em si ele é muito simples, como vocês puderam observar, depende sempre de como encontrar a solução particular yp, né? Dependendo da solução da equação homogênea associada, existem duas situações que podem acontecer para aquela yp. Pode ser que quando eu escolha uma cara, digamos assim, para yp, essa minha escolha já faça parte da solução da equação homogênea associada. Daí eu vou ter alguns tipos de problemas. E pode ser que não. Pode ser que quando eu escolher uma cara para yp, isso não tenha nada a ver com a função complementar já obtida antes, né? Bom, toda essa discussão ela gira em torno de como eu escolho a solução particular yp. Isso basicamente depende da G e depende de como a função complementar, que é a solução da equação homogênea associada, de como ela se comporta. Então a gente basicamente separa em dois tipos, né? Deixa eu escrever aqui. Eu chamo de caso 1. Caso 1 é o seguinte, né? Nenhuma função da suposta solução particular nenhuma função da solução particular é solução da equação homogênea associada. É solução da equação homogênea associada. Por isso que eu disse que depende da solução da equação homogênea associada, que a gente já vai ter
calculado anteriormente. Isso aconteceu nos exemplos anteriores, né? Nesse caso, a solução particular ela deve conter termos que são gerados por derivadas sucessivas da g de x. Como naquele caso do seno, quando eu supus que a solução particular tinha só seno, eu chego no absurdo. Daí eu tenho que supor que ela tem tanto seno quanto cosseno. Porque se eu derivar a g, derivada sucessiva dessa g aparece tanto seno quanto cosseno. Mesma coisa naquele outro exemplo que a gente viu que tinha uma polinomial vezes uma exponencial, que era 6x e elevado a 2x. Derivadas sucessivas disso produzem tanto a exponencial e elevado a 2x, quanto x vezes e elevado a 2x. Então, a solução particular tem que conter essas duas coisas, certo? Tem uma tabelinha aí com várias possibilidades para g e a forma respectiva para yp. Vocês podem sempre consultar isso daí, é basicamente um resumo dessas coisas que a gente está falando, né? Bom, aí tem aí, ó, a forma de yp é uma combinação linear de todas as funções Li que são geradas por repetidas derivações de g de x, que foi o que eu acabei de falar, certo? Uma outra situação, caso 2. O caso 2 é alguma função da suposta solução particular já é solução da equação homogênea associada. Então, é também solução da equação homogênea associada. Por exemplo, né, se a gente quiser encontrar uma solução particular para y duas linhas menos 2y' mais y igual a e elevado a x, a nossa intuição talvez nos levaria a supor uma solução particular do tipo yp igual a e elevado a x. Só que se vocês fizerem as contas, isso não vai dar certo. Não vai dar certo pelo seguinte, ó, se a gente calcular primeiro a solução da equação homogênea associada, a gente vai ver que essa solução é yc igual a c1 e elevado a x mais c2x e elevado a x, onde c1 e c2 são constantes. Então, essa minha solução, que eu estou supondo que seria uma solução particular, na verdade não é. Ela já é alguém dessa família aqui, ó. Porque basta eu fazer C2 igual a zero, C1 constante, eu tenho isso aqui. Então, isso aqui, na verdade, não é uma solução particular. É só alguém dessa família aqui. A gente diz que está acontecendo uma duplicidade aqui, né? A solução particular suposta, ela duplica a solução da equação homogênea associada. Isso não pode acontecer. Nesse caso, a gente tem que eliminar essa duplicidade. Como é que a gente faz isso? A gente multiplica isso aqui por um certo x elevado a n. Vou escrever isso melhor. Multiplica por x elevado a n, onde n é o menor inteiro que elimina essa duplicidade. Eu poderia multiplicar aqui por x, ó. Só que ainda não dá certo, porque quando eu multiplico aqui por x, ainda aparece bem aqui assim. É só eu fazer c1 igual a zero agora. Então eu multiplico por x ao quadrado. Agora eu elimino essa duplicidade. Se ainda assim não tivesse eliminado, eu multiplicaria por x ao cubo. Depois por x à quarta, até eliminar. Certo? Deixa eu escrever isso melhor. Bom, suponha que eu tenho uma determinada equação diferencial, daí eu peguei g de x, essa g de x é do tipo que a gente supôs anteriormente, daí essa g de x ela pode ser escrita como uma soma de m termos, todos eles do tipo que a gente está trabalhando até agora, né? Então, eu quero uma solução particular, digamos, yp igual a yp1 mais até uma certa ypm, onde yp1 é uma solução particular para a equação igual a uma certa g1 de x. Eu separo essa g em uma soma com m parcelas, né? Daí eu olho, né? Daí eu olho para a função complementar yc, né? Aí eu olho se cada uma dessas yp's aqui, elas contêm termos que duplicam os termos da função complementar yc. Então eu escrevo o seguinte: se alguma ypi
contém termos que duplicam YC, então essa YPI deve ser multiplicada por x elevado a n. X elevado a n, onde n é o menor número natural que elimina essa duplicidade. Que elimina, assim, essa duplicidade. Certo? Como eu citei no exemplo anterior, né? Deixa eu escrever esse exemplo aqui direitinho. Exemplo. Encontre uma solução particular para y duas linhas menos 2 y' mais y igual a e elevado a x. Tá. Não é difícil resolver a equação homogênea associada aqui e ver que yc, nesse caso, é igual a c1 e elevado a x mais c2x e elevado a x, onde c1 e c2 são constantes. Agora eu preciso de uma yp, né? Eu poderia supor que yp igual a vezes e elevado a x. Aí, como eu falei antes, não dá certo, porque isso aqui, na verdade, é alguém dessa família aqui, ó. É isso que eu estou querendo dizer com duplicidade. Agora eu multiplico isso aqui por x elevado a n, onde n é o menor inteiro que elimina essa duplicidade. Se eu multiplicar por x, ainda continua tendo duplicidade, então eu preciso multiplicar por x ao quadrado. Na verdade, a minha suposição correta para yp, isso aqui não serve. O que serve é yp igual a x ao quadrado e elevado a x. Agora eliminou toda essa duplicidade. Se não tivesse eliminado ainda, eu multiplicaria por x ao cubo e assim vai até eliminar. Bom, vocês podem fazer as contas aí, derivam uma vez, como sempre, e obter aqui o a igual a 1/2. Vocês podem testar dessa maneira aqui, para ver que realmente não dá certo. Tá? Por enquanto é só, gente. Depois a gente vai ver o método da variação dos parâmetros na próxima aula. Certo? Obrigado pela sua audiência, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu joinha. Um abraço, até mais.